nigga, you fucking fight back. E nos melhores momentos, vimos poucas chegadas do Flamengo ao ataque, com perigo, né? Primeiro tempo, quase nenhuma. Primeiro tempo não existiu. O segundo tempo, Gol depois do da Ayrton entrada Lucas, do né? Matheus França, que o Vitor Pereira coloca ele para jogar na direita, justamente em cima do Felipe Melo, que ele começa a levar vantagem, até os 2-0, né? 2-0. A partir do 3-0, o Felipe Melo sai, entra no zagueiro, né? O zagueiro Vitor Mendes, que é um zagueiro de origem, e dá uma organizada ali taticamente na equipe do Fluminense. Mas como o Mansur falou, o Fluminense, mesmo com o placar de 3-0, 4-0, deixou o jogo muito aberto. Poderia ter se postado um pouco mais ou ser mais incisivo para fazer o quinto ou sexto gol. Ficou uma trocação ali que para ele, no fim do jogo, deu resultado, porque venceu, foi campeão, mas que dentro do decorrer do jogo ali levou uma certa ansiedade. Até no gol do Ayrton, agora no final do jogo, gerou uma apreensão nos jogadores e no Maracanã, mas aí já estava no final do jogo. E tem uma curiosidade, né? Primeiro assim, como o Ganso era o jogador que partia abaixo pelo lado direito, e não é um jogador forte de recomposição, havia até um caminho para o Flamengo construir com o Ayrton Lucas, quando o Flamengo recuperasse a bola, com o Ayrton partindo, ficando praticamente no 1 contra o Guga. O Cebolinha, eventualmente, se posicionando um pouco mais pelo lado esquerdo, o Flamengo até teria um caminho para gerar uma superioridade ali. Porque tinha o Everton ali, né? O Everton, o Gerson caía por ali também. Só que o Flamengo, primeiro pelo ótimo trabalho de pressão do Fluminense, muito organizado, e, aliás, melhor organizado até do que no jogo de ida. O Fluminense entrou muito estruturado. Por falar em melhor organizado do que no jogo de ida, não deu a sensação de que o Vitor Pereira quis apresentar a mesma proposta do sábado passado? Mas ela fazia pouco sentido. Enquanto o Fernando Diniz parece ter corrigido algumas coisas que não davam certo. Ele tinha vantagem, né? Poderia até dar essa impressão porque ele tinha vantagem. Ele tinha 2-0 a seu favor. Ele poderia esperar o Fluminense sair, só que hoje ele não conseguiu ter essa conexão, essa transição ofensiva. Não existiu no Flamengo. Gerson não conseguiu jogar, o Thiago não conseguiu jogar, não tinha essa ligação. E ele tinha o Gabigol que voltava para fazer esse meia. Aliás, o Everton a única mais mudança aberto. No time, né? Isso. Gabigol no lugar do Matheus França. Não tinha ligação. E fazia pouco sentido essa mudança. Porque o Gabigol entra justamente para executar a função que ele, em tese, na sua entrevista há uma semana, disse que era a função em que ele não se sentia confortável. E mais, se a proposta era para um jogo de transições, você exigir dos jogadores pelo lado uma recomposição pelo centro do campo, para ajudar os dois volantes, e jogadores que saíssem em velocidade atacando espaço, você, em tese, tinha muito menos condição de executar isso, e o Matheus França, dessa função, bem ou mal, se era essa a proposta de jogo, ele não tinha feito os primeiros 90 minutos da final tão mal. Então, em tese, não era tão compreensível assim a mudança. O Flamengo não conseguia ter minimamente estruturado uma saída de bola. Era bola longa, buscando o Pedro, para tentar uma disputa de primeira bola. Para ganhar a segunda, para ir tentar fazer a transição. E nisso, o Felipe Melo fez uma grande partida, jogou muita bola o Felipe como zagueiro hoje. Me surpreendeu. Me surpreendeu não, o Felipe já havia jogado de alguns jogos já como zagueiro, mas hoje ele jogou muito bem como zagueiro e anulou totalmente o Pedro e o Gabigol no primeiro tempo. E uma coisa que chama muita atenção, o Diniz vem trabalhando com esse Fluminense desde o ano passado, é óbvio, e colhe frutos do tempo à frente do time. Mas é notável para um treinador como ele, como ele tem conseguido, dentro de uma mesma ideia de jogo, sem nunca sacrificar o que é a ideia desse time, aproximação em torno da bola, troca de passe curto, combinações entre os jogadores, um certo nível dentro de uma organização de liberdade de movimentação para esses jogadores se aproximarem e entre eles combinarem, envolvendo o adversário, buscando sempre o gol. Mas a partir dessa ideia, sem nunca sacrificar, como ele consegue propor variações dentro disso. Com 2-0 contra, e você impor a sua forma de jogar dessa maneira, é uma exibição muito contundente desse Fluminense. Porque, claro, você tem as decisões que são técnicas, que são de preparação física, se o jogador vai estar mais cansado ou não vai, isso a gente vai ver dentro de campo. Mas tem o lado psicológico. E o Fluminense, em vez de entrar abatido pela derrota no primeiro jogo, entrou motivado pela vitória na Libertadores. E o Flamengo entrou confuso em campo, né? Confuso no sentido de, será que esse time está dando certo mesmo? Não traz o astral da primeira vitória, né? Traz o baixo astral da derrota para o Alcas. Aquele negócio do virar a chave. Jogou domingo, ganhou 2-0 o Flamengo, vai na quarta-feira e perde. O
Fluminense perdeu 2-0, chegou na quarta e perdeu. Eu nunca vi um time chegar numa final com a vantagem de 2-0 num momento psicologicamente abaixo do que o oponente que tem que buscar. Eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo isso no futebol. É verdade. O Flamengo entrou psicologicamente abaixo do que o Fluminense para esse jogo, por conta do jogo do meio de semana. Ó, e essa vantagem de 2 gols nunca tinha sido superada numa final de Campeonato Carioca. Nunca um time que saiu perdendo o primeiro jogo por 2 gols, conseguiu depois ser campeão. E essa vitória, porque o gol do Flamengo, eu estava com essa informação até os últimos minutos, mas o Flamengo fez um gol, talvez tenha mudado aí alguma coisa. Os 4-0 vinham sendo a pior derrota numa final de Carioca desde os anos 50. Aí com 4-1 a diferença é de 3 gols. A gente vai trazer aí alguns resultados históricos. E esse resultado claro. Vai ficar marcado né, na história do confronto, na história do Campeonato Carioca. Ó, temos aí alguns placares impactantes aí de finais, né? O Vasco venceu o América por 5-0 em 1929. Aí agora o Fluminense está essa vitória de agora está em segundo lugar nesse ranking, né? Com outro 4-1 do mesmo Fluminense sobre o Botafogo em 2012. Se não estou errado, o 4-1 do Fluminense no Botafogo em 12 era o primeiro jogo. São derrotas Minha memória não me traiu partidas de final. Partidas de final. Não necessariamente no jogo decisivo. O América fez 4-1 no Flamengo em 55. O Flamengo foi campeão. E o Flamengo devolveu lá. Isso. 4-1 no segundo jogo. É o tricampeonato do Flamengo de 55. Mas então não bate com essa informação de que ninguém jamais tirou uma diferença de 2 gols. Mas ali tinha uma final em 3 jogos. Aí temos que estudar o regulamento. Tá bom. Então, pelo visto, em finais com 2 jogos, ninguém tinha conseguido tirar os 2 gols que o Fluminense tirou. E o Fluminense já tinha feito 4-1 no Flamengo em 1936. Repete. Mas você vê como é que a gente foi buscar longe na história aí, né? Alguém era criança aqui em 1936? Não, né? Não. Chega tanto, não. O mais pertinho que a gente conseguiu ir foi 2012. Isso. Né? E numa vitória de primeiro jogo. Isso. E o Fluminense confirma o título no segundo jogo. O Vitor Pereira, depois do que aconteceu, ele deveria procurar a diretoria do Flamengo e propor um acordo, como falou o Cudê, depois da insatisfação com a derrota do Atlético na Libertadores para o Libertad, sendo que o Atlético Mineiro, segundo o técnico argentino, não está oferecendo a ele material humano prometido, ele não consegue fazer o seu trabalho. Então ele falou, eu quero uma cláusula de saída. É isso que deveria fazer o Vitor Pereira, porque os jogadores, nitidamente, por alguma razão que a gente desconhece, não pareciam muito envolvidos com o compromisso que tinham em campo. Num cenário ainda mais assustador do que o Fla-Flu do ano passado, sob o comando de Paulo Sousa, quando foi um time indolente, e essa indolência atingiu níveis ainda mais elevados nesse Fla-Flu. Ah, mas o técnico errou a escalação. Gente, tudo isso a gente pode discutir. Mas lembrem-se que 8 dias antes, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, fez um bom jogo, foi melhor, e era o mesmo sistema de jogo, a mesma equipe, com outra postura. Mas a mudança é muito bruta, é muito absurda. A facilidade com a qual o Marcelo domina para chutar e fazer o gol antes, o Alexandre já tinha mandado a bola na trave. A atuação do Fluminense foi excelente, a do Flamengo foi uma vergonha. E com um grupo de jogadores que não parece ter um pouco disposto a fazer o trabalho como deve ser feito, porque é essa a conclusão que a gente chega, o que explica isso? Por que os jogadores são preservados? Quero deixar bem claro o seguinte, é claro que o Vitor Pereira não faz um bom trabalho e que ele tem também culpa no cartório. Óbvio, isso é óbvio, qualquer pessoa consegue perceber isso, é só juntar Lé com Cré. Mas é só ele o responsável? É essa a proposta dele? É jogar dessa maneira que ele quer? Foi para isso que treinou a equipe? Não, claro que não foi. Então os jogadores têm participação também, como a diretoria, que está acima de todo mundo, é quem monta essa estrutura e que às vezes protege os jogadores que precisam ser mais cobrados. Reparem, essas mudanças estão acontecendo de treinadores, sempre com pressão de rede social, de Flamimimi, de parte da mídia que só quer trocar jogador técnico a todo instante. Já aconteceu com o Domenech, aconteceu com o Rogério Ceni, aconteceu até com o Dorival em alguns momentos, com o Paulo Sousa. Não importa quem seja o técnico do Flamengo. Se não vencer todos os jogos, ainda mais depois do Jorge Jesus, não serve. E é uma pressão forte, a diretoria não banca, os jogadores, quando tira da zona de conforto, estabelece briga por posições, você não é mais o dono do lugar, tem que jogar para poder garantir lugar no time, muda o sistema de jogo para 3 zagueiros. Não gostam. Parece que não gostam, né? Embora o time até tenha feito um jogo ou outro bom. Contra o Atlético Mineiro do ano passado na Supercopa, eram 3 zagueiros, jogou bem, merecia até vencer. O primeiro Fla-Flu agora da final, fez um bom jogo, era o sistema de 3 zagueiros. Não é esse o problema. Parece que, mesmo com o fim de uma antiga panela, quando você mexe com a zona de conforto do elenco, você tem resistências absurdas. Sem contar
na minha visão, estrutura bem contaminada ali daquele CT, com gente acomodada. Pessoas que são profissionais, que estão abaixo do Marcos Braz. Apontar o dedo para o Vitor Pereira só não adianta. Apontar o dedo para o Marcos Braz só não adianta. O Landinho é o presidente. É ele que banca essa estrutura toda. Sinceramente, eu acho que deveria propor ao Flamengo um acordo. O Flamengo paga uma parte da multa e tudo, fica bem para todo mundo, vai embora, segue seu caminho. O Vitor Pereira acha que vai dar certo. A chance parece não existir. Porque depois do que nós vimos, nesse domingo, olha, tudo indica que o Flamengo vai acabar pagando a multa e mandando o técnico embora, e buscando um técnico brasileiro, ou quem sabe o São Paulo, que é um argentino radicado no Brasil, né, tem casa em Búzios e tudo mais. Porque na realidade o que a gente está vendo, o que nós vimos nesse domingo, foi algo vergonhoso. Um elenco caríssimo, de qualidade, jogadores de qualidade, jogando um futebol inaceitável. Apontar só o dedo para o técnico não resolve. Ah, mas aí chega um outro, consegue consertar. Essa é a grande questão. Por quê? Porque vai fazer aquilo que os jogadores querem. Então o Flamengo, com todo o seu gigantismo, com o seu faturamento recorde, vai ficar se curvando a grupo de jogador ou alguns atletas que têm uma certa liderança. O que é isso, gente? Que história é essa? Ninguém pode ser mais importante do que o clube. Isso é um absurdo. E as pessoas concordam com isso. Então sempre tentando adaptar o time aos digamos assim, caprichos do elenco. Mesmo com a saída de jogadores que foram embora, mas outros tantos vão ocupando esse lugar. O que nós vimos foi uma vergonha. O Vitor Pereira deveria propor ao Flamengo, como fez o Cudê, uma cláusula de saída. Sai, faz um acordo, resolve lá financeiramente, segue seu caminho, porque não querem fazer o trabalho. Oh, will you fucking fight back?